O Trump quer destruir o agro brasileiro e tem um plano para isso. Podemos dizer que o agro está em risco? Está. Olha isso daqui. O Trump está pressionando a China. Ai, dá até medo falar disso aqui, cara. Se isso aqui acontecer, vai ferrar a gente. O Trump está pressionando a China para que quadruplique as suas compras de soja dos Estados Unidos. E aí, o que você acha? Legal? Vou botar minha cara maior aqui. E aí, legal? Legalzinho? Imagine o problema que isso pode trazer para o Brasil. Cara, olha esse dado. Cadê? Botei aqui embaixo, ó, no resumo. A China compra 105 milhões de toneladas de soja por ano. 75% dessa compra é feita diretamente do Brasil. E só 25% desses 105 milhões de toneladas é dos Estados Unidos. Agora, se ele quer que os Estados Unidos multiplique por 4 a sua venda de soja para a China, é praticamente destruir o agro brasileiro, o agro da soja, acabar, zerar o tanto que a gente vai exportar para a China. Porque 4 vezes 25 é 100%. Ele quer que 100% do que compra a China compre dos Estados Unidos. E está pressionando. Na negociação dele com a China, ele está pressionando isso daqui. É óbvio que ele não vai conseguir tudo isso daqui, mas se ele aumentar de 25% para 50%, já é uma pancada e tanto no Brasil. A nossa esperança está menos confiado que o governo brasileiro vai chegar para a China. China, vamos negociar aí. Ó, eu sei que os Estados Unidos estão pressionando vocês para que vocês importem mais dele e deixem de importar tanto da gente. Mas vamos negociar assim, né? Tá vendo aí, Estados Unidos não é confiável. Tá vendo aí, tá botando tarifa em todo mundo. Vamos negociar. O governo brasileiro vai fazer isso? Não sei. Ultimamente eu tenho minhas dúvidas. O Itamaraty é bom fazer isso? É bom. Agora que o governo brasileiro vai fazer isso, espero que faça, tá? E mesmo assim, não sou eleitor do Lula. Tem muita coisa que eu não gosto dele. Uma ou outra coisa eu acho que ele faz certo, mas tem muita coisa que eu não gosto do que ele faça. E independente disso, eu espero que ele vá lá, chegue lá e converse com os chineses e diga, ó, não faça isso. Vamos negociar, vamos ficar aqui, fica com o Brasil. Nada disso de quadruplicar a compra dos Estados Unidos. Eu acho que isso pode dar certo. Por isso daqui, cadê a parte? Porque Pequim, desde que começou a guerra entre os Estados Unidos e a China, e lá em 2016 e 2017, e que o Biden não terminou, o Biden só falava menos. Só tinha uma retórica menos agressiva contra a China, mas o Império Americano continuava atuando da mesma forma. Então, desde que começou essa guerra, a China tem ficado esperto. Ela é esperta, né? Ela tem percebido de que os Estados Unidos não são muito confiáveis. Em que tem hora que parece que a política é de um jeito, mas depois eles vão caminhando para outro. E eles vão tentar sugar de vocês o máximo que der para eles ficarem mais ricos e você ficar mais pobre. Então, ela começou a sinalizar, principalmente nesse ano, em que ela quer zerar as importações de soja dos Estados Unidos. Aí ficaria massa, né? Aí ela poderia importar muito mais soja da Argentina. Ela já começou a importar mais trigo da Argentina do que dos Estados Unidos. É claro que para o Milei, a relação do Milei com o Trump pode ficar ruim por causa disso, porque se ela importar mais trigo e mais soja dos argentinos, em vez de importar os 25% de soja que ela importa de lá, o Trump não vai gostar nada. E o seu cachorrinho Milei, porque o Milei
é um baba-ovo do Trump, isso aí com toda certeza. Também não acho legal essa política de ficar babando presente em outro país, né? Cada um tem que ser soberano no seu país. Não que o Lula é nossa melhor representação de soberania, mas cada um se mete lá no seu país, ó, beleza, beleza, presidente dos Estados Unidos é o Trump agora, beleza. Se for outro, a gente vai conversar da mesma forma, e é isso daí. Mas tudo bem, ele prefere ficar babando lá. Mas eu gostaria de ver a Argentina ganhando essa parte que exporta para os Estados Unidos, sendo essa parte que a chinesa importa dos Estados Unidos sendo importado pelos argentinos. Já está no trigo. E se chegar na soja, vai ficar interessante. É claro que eles vão ficar muito pé da vida. O Trump vai ficar putaço. Mas seria muito melhor do que quadruplicar as exportações deles e eles terem o 100% e a gente não ter nada e os argentinos não ter nada também. E se quiserem aumentar as importações do Brasil, seria muito interessante também. Acho que isso seria muito bom. Mas tenho medo, tá? Dessa pressão que o Trump pode fazer. Até botei essa imagenzinha aqui, eu acho que simboliza bastante coisa. Aqui, fazendinha, o soja e o Trump vindo com uma marreta querendo esmigalhar tudo isso daí. Moer tudo isso daí. Cara, espero que isso não aconteça. Que essa ideia de que o Brasil deixe de exportar da China para a China comprar só dos Estados Unidos não aconteça. E acredito que não vai acontecer, porque os chineses já não acreditam tanto nos estadunidenses devido a tudo que eles estão fazendo desde 2016 e como praticamente hoje tudo que o Trump faz e a sua política de de tarifar o mundo todo, ele está focado nisso contra o mundo, mas principalmente contra a China. Por isso que muitas vezes uma das coisas que negocia é eu até abaixo a sua tarifa, desde que você não compre tanta coisa da China, desde que você não entre em tantos acordos comerciais com a China. É praticamente uma pressão que ele faz. Porque o grande medo dos Estados Unidos é que a China cresça tanto que a sua economia passe a dos Estados Unidos. Coisa que a gente acreditava que ia passar, porque ela crescia às vezes mais de 10% no ano, agora acabou. Tem expectativa de crescimento de 3, 4, 5%, 6%, mas já não é os 10, 12, 15% que cresciam. Mesmo assim, os Estados Unidos têm medo. E esse medo tem feito os Estados Unidos fazerem várias jogadas arriscadas que podem sair mal para ele e que acho que é o momento da gente se beneficiar disso. E por isso, ele pode tentar essa jogada de até tentar quebrar o agro brasileiro, mas eu acredito que eles podem sair pior dessa do que entraram. Talvez seja pelo menos um golzinho que a gente consiga fazer contra os Estados Unidos. Imagina aí, em vez de termos as nossas exportações de soja para a China zerada, eles que têm zerado as importações dele de soja para a China e essas importações venham para o Brasil e para a Argentina. Seria muito massa. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui a gente tenta entender um pouco mais da política nacional e da política internacional juntamente com vocês, porém sem ideologia e sem políticos de estimação.